As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas e continua em curso o violento e ameaçador incêndio que começou na localidade de Casas de Além, concelho de Orém, por volta das 14h10 desta quarta-feira. Nesta altura, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, registro para a mobilização de 264 bombeiros, apoiados por 78 veículos e ainda 3 meios aéreos. O fogo está ativo em área de povoamento florestal. Segundo algumas imagens que, entretanto, chegaram à redação da Hertz, foi então possível constatar que as chamas ameaçaram algumas habitações daquela União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Dentro daquela que tem sido a realidade desta quarta-feira, este é um incêndio que mobiliza maior número de meios em Portugal. Ainda por Orém, os bombeiros foram também chamados a outro fogo em Vilar dos Prazeres pelas 16h05, seguindo-se neste indesejado mapa Areias, concelho de Ferreira do Zezer, pelas 16h34 e Montalvo em Constância com alerta às 16h50, sendo que estes incêndios já estão extintos. Rádio Hertz, informação. O cenário é dado como certo pelo jornal online Eco. A Critical Software vai fechar o escritório em Tomar. A justificação é avançada por João Carreira, responsável por aquela empresa, que dá como exemplo o espaço em Viseu, que começou com 20 pessoas e já tem agora cerca de 100, para lamentar a estagnação na estrutura situada na cidade do Nabão e ainda em Vila Real, que também irá fechar portas. A mesma publicação adianta que os trabalhadores que exercem funções em Tomar, na ordem das 2 dezenas, passam a prestar serviço nos escritórios da empresa mais próximos da atual localização, no caso, em Coimbra. João Carreira referiu, por outro lado, que a empresa procura por soluções de cowork, adiantando que em Tomar já há acordo nesse sentido. Para os funcionários que têm agora de se deslocar para Coimbra, a Critical Software vai pagar um valor mensal para transportes. Recorde-se que a empresa chegou à cidade tomarense em 2018 e, na altura, dizia-se empenhada em contrariar a tendência do êxodo das populações, designadamente dos mais jovens e das empresas, para as grandes cidades do litoral, abrindo escritórios no interior do país. 6 anos depois, está assim anunciado o encerramento da Critical Software, empresa especializada no desenvolvimento de soluções de software e serviços de engenharia de informação para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança, à missão e ao negócio de empresas. Humberto Silva, presidente da Junta de Freguesia de Fátima, concelho de Orém, está a ser acusado da prática de 3 crimes de recebimento indevido de vantagem de titular de cargo político e de um crime de abuso de poder. Está em causa o inquérito que correu termos no DIAP regional de Évora, já com acusação deduzida pelo Ministério Público. Para além do autarca, estão ainda como suspeitos destas práticas ilícitas um empresário e uma sociedade comercial, que respondem por 3 crimes de oferta indevida de vantagem. Em esclarecimento publicado pela Procuradoria da Comarca de Évora, Humberto Silva é acusado de receber de forma injustificada, por 2 ocasiões, ingressos para assistir a jogos de futebol e futsal, com refeições e comunidades incluídas, suportados pela sociedade arguida. Nesse mesmo ano, o Executivo da Junta de Freguesia celebrou um protocolo com a sociedade arguida, em que ficou acordado, além do mais, que a primeira cedia um terreno para que a segunda conseguisse depositar tuvenã e inertes resultantes das suas explorações. Reforça o mesmo texto. O Ministério Público adverte que a referida cedência violou legislação ambiental, uma vez que o referido terreno se situava numa zona REN, não existindo qualquer autorização legal para o efeito. Por esse facto, e após efetivações de depósitos naquele local, foram levantados diversos autos de contraordenação pela GNR contra a freguesia de Fátima, comunicados ao primeiro arguido. Ainda assim, este nunca fez cessar aquele protocolo e possibilitou que tal situação se mantivesse até à atualidade, prejudicando o interesse público. Perante tudo isto, Humberto Silva incorre em perda de mandato de membro de órgão representativo de autarquia local. Incorre ainda nas penas acessórias de proibição e suspensão de exercício de funções públicas, reforça a mesma nota. Entretanto, a Hertz tentou contactar o presidente da Junta de Freguesia de Fátima no sentido de obter uma reação a este processo. No entanto, até agora não foi possível concretizar essa intenção, quer através da Junta propriamente dita e até mesmo do número de telemóvel associado às suas funções enquanto autarca. Rádio Hertz, a primeira a informar. A
Ainda não há acordo entre a Câmara de Tomar e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas em torno da Mata Nacional dos Sete Montes. A autarquia está, nesta altura, a elaborar a contraproposta a um projeto de protocolo que aquela entidade endereçou ao município, sendo que não está colocada de parte a possibilidade de ser precisamente a Câmara a ficar responsável pela gestão do espaço em causa. Até lá, ficou o lamento do vereador Hélder Henriques: se cair uma árvore, os serviços da autarquia nem a poderão remover sem a autorização do ICNF, sendo que o Instituto é mesmo acusado de fugir às responsabilidades. Chegam-nos o reporte de muitos tomarenses e muitos visitantes do estado em que se encontra, na verdade, a Mata Nacional dos Sete Montes. Dizer que não há protocolo nenhum assinado com o ICNF, há um projeto de protocolo que foi resultado de uma reunião no dia 13 de março deste ano, em que mais tarde o ICNF mandou-nos uma minuta de protocolo que nós temos estado a trabalhar nela, a estudá-la e tentar apresentar uma contraproposta, uma vez que nada, como a Sra. Vice-Presidente disse, nada na Mata Nacional dos Sete Montes poderá fazer sem a autorização do ICNF. É uma situação que preocupa. Eu ainda a semana passada lá estive e já falei inclusivamente com o Sr. Presidente, e a solução passa pela contratação de um serviço para dar assistência ao jardim formal que se encontra na Mata Nacional dos Sete Montes. É certo, temos lá o Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental sediado, que muito tem contribuído para estas questões do ambiente, para a sensibilização, como o próprio nome indica. Temos 5 funcionários lá afetos a fazerem vigilância, mas lá está, tudo aquilo que se possa fazer de intervenção na mata tem que ser com autorização do ICNF. Se cair uma árvore, nós não podemos remover a árvore, cortar a árvore sem autorização do ICNF. E é certo que o ICNF tem-se eximido às suas responsabilidades e está à espera que, na verdade, seja o município a tomar conta da gestão da mata. Não está fora de hipótese, como digo, essencialmente pela manutenção do jardim formal. Quanto à recuperação do Jardim Central da Mata dos Sete Montes, atacado por uma bactéria que tem destruído o bucho ali existente, Hélder Henriques garante que tem havido intervenções para tentar recuperar a espécie, desde logo com a aplicação de fungicida. Portanto, é exemplo do que tinha acontecido, que acontecera já noutra situação, houve a intervenção com a aplicação de fungicidas no bucho, portanto, por causa da xilela, portanto, que é uma bactéria um fungo que acaba por danificar o bucho. De maneira que no dia 12 deste mês, na sexta-feira, houve nova intervenção, nova aplicação, com a colaboração do nosso pessoal da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins e com o pessoal afeto à Mata Nacional dos Sete Montes. Portanto, já foram 2 intervenções. Nota-se uma recuperação do bucho, uma recuperação lenta. Vamos lá ver se conseguimos ter novamente o bucho a ornamentar o jardim formal. O estado da Mata dos Sete Montes foi, aliás, tema na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, pediu mais informações em torno do plano de recuperação que está em marcha e criticou o estado em que se encontra o trabalho efetuado por crianças do JI Raul Lopes, que ali se deslocaram em 2021 para a plantação de árvores. Nestas reuniões tem sido uma constante nas Assembleias Municipais sobre a degradação e o estado lamentável em que temos a nossa Mata dos Sete Montes. Em várias deslocações e até por pessoas que têm vindo visitar o nosso concelho e que vão à Mata Nacional dos Sete Montes, de facto é com muita tristeza que vemos na Alameda, portanto, dos Freixos, todas as árvores que em 2021 com a presença e o trabalho do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, através dos jardins de infância, que fizeram, portanto, uma iniciativa nessa preservação, nessa preocupação de preservação das árvores que estavam também naquela via. Todas as placas, e eu tenho fotografias disso porque fui lá, todas as placas estão no chão, desapareceram as árvores, nada mais foi feito. Ora, estas crianças que em 2021 estiveram neste projeto, não sei como é que se sentirão hoje quando forem à mata.
Estado da Mata Nacional dos Sete Montes. Ainda não há acordo entre a Câmara de Tomar e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Rádio Hertz. Informação. 8 pessoas ficaram feridas, dentre as quais um bombeiro, na sequência de um incêndio que deflagrou numa garagem de um prédio situado na Avenida dos Defensores de Chaves, na cidade de Abrantes. O alerta foi dado pelas 20h35 desta terça-feira e obrigou à mobilização de cerca de 4 dezenas de operacionais, apoiados por 14 veículos. Não há a lamentar vítimas com queimaduras, ou seja, a maior parte dos feridos receberam assistência por inalação de fumos. Refira-se que as chamas tiveram circunscritas à mencionada garagem, mas o fumo intenso chegou a vários apartamentos, pelo que foi entendimento das forças de proteção civil avançar para a evacuação do edifício. Há registro para alguns automóveis destruídos pelo fogo. Não houve necessidade de deslocar moradores. Ainda estão por apurar as causas que estiveram na origem desta ocorrência. Rui Graça, residente em Carregueiros, concelho de Tomar, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, que decorreu precisamente naquela freguesia, para alertar para a falta de segurança de quem utiliza os transportes urbanos, serviço que tem paragem na conhecida como Rotunda do IC9, sendo que os moradores em Carregueiros têm de se deslocar a pé para cumprir o restante percurso, numa caminhada que envolve a passagem pela Estrada Nacional 113. Rui Graça advertiu que os utentes estão em risco e pediu à Câmara para que possa intervir antes que aconteça algum acidente grave. Tem a ver com a paragem dos autocarros, tudo, não é? Na rotunda lá à frente, quem decide lá ir apanhar o transporte para Tomar põe-se em risco. Vocês vão estar a proteger alguma imposição legal ou a compactuar com ela, talvez, mas não estão a proteger quem vos elegeu. Foram eleitos para proteger as pessoas, não é para defender o vosso lugar. Primeiro que isso, têm que ter esse cuidado, porque isto, se houver ali uma morte, são todos responsáveis. E isso, estamos a correr esse risco diariamente, como hão de saber, não é? Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que a questão dos transportes urbanos tem sido melhorada pelo seu executivo, desde logo com a abrangência de mais territórios e de mais cidadãos, no que considerou como um investimento importante. O autarca assegurou que será instalada uma paragem em Carregueiros, ao que tudo indica, a partir de setembro. Entendemos que é um investimento importante e por isso temos vindo de facto a melhorá-lo, a alargá-lo, porque entendemos que a mobilidade dentro do território e a acessibilidade aos cidadãos em geral é importante. E, portanto, como dizia, temos vindo a alargar. A situação que reportou está assinalada, aliás, já está decidida, portanto, que ela, aqui neste caso de Carregueiros, como noutros pontos do sistema, vai alargar, portanto, vai existir uma paragem aqui em Carregueiros, em princípio já a partir de setembro, como dizia, a par de outras melhorias que vão existir em vários dos circuitos. Aliás, aproveito já agora para informar, já o disse na última reunião de Câmara e digo aqui em Assembleia, outra das melhorias que temos vindo a trabalhar, e acho que vai ser muito significativa, que temos vindo a trabalhar nos transportes urbanos e que implicará mais algum investimento do município, mas como dizia, é um investimento que entendemos importante, é que as avanças, portanto, os passos mensais dos transportes urbanos vão passar a ser gratuitos. E, portanto, isso é, de facto, investir nas pessoas, trabalhar para as pessoas, trabalhar para as comunidades. Tu te vais chegar a Carregueiros, freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, paragem que nesta altura está colocada junto da rotunda do IC9, coloca em risco a população utente que pediu à Câmara para que possa intervir na recente Assembleia Municipal Extraordinária que decorreu precisamente naquela freguesia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Houve registro para cerca de 300 de acidentes rodoviários no concelho de Tomar durante o ano de 2023, números que são relativos aos dados recolhidos pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana e que foram apresentados para análise na recente reunião da autarquia na Bantina. Na área urbana, por exemplo, que está sob responsabilidade da PSP, os designados como pontos negros centram-se na Avenida General Norton de Matos, com 19 ocorrências, seguido
seguinte-se a Avenida Doutor Aurélio Ribeiro com 15 e a Rua de Coimbra também com 15 situações. A velocidade excessiva é causa comum nestes registros particulares, assim como o desrespeito pela sinalização vertical existente. Já na área rural, com intervenção da GNR, foram reportados cerca de 200 acidentes. As freguesias de Casais, Alviobeira, Madalena Bezelga e a Ceiceira registaram o maior número de ocorrências. Rádio Hertz. Informação. Mãozinhas que salvam vidas. É esta a designação de um protocolo que tem como principal objetivo salvar vidas. Assim acontece em Abrantes, fruto de um acordo agora celebrado entre o município, Rotary Clube de Abrantes, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e os agrupamentos de escolas número 1 e a número 2. Em traços gerais, os alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino abrantinos, assim como os docentes, vão ter formação em suporte básico de vida. A celebração deste acordo decorreu no Salão Nobre da Câmara de Abrantes. Na altura, Isidro Bernardino, presidente do Rotary Clube de Abrantes, referiu-se a números para sublinhar o sucesso desta iniciativa que, em 2023, por exemplo, chegou a cerca de 1.200 alunos das escolas do Concelho Abrantino, ainda com formação concedida aos próprios professores. O ano de 23-24 conseguimos levar isto a cerca de 1.200 alunos, em que foram nos segundos e quartos anos envolvemos cerca de 600 alunos e no sexto e oitavo, primeiro com formação aos professores, em 28 professores tiveram esta formação, que a replicaram depois ao longo do ano em cerca de 500 ou cerca de 600 alunos. A nossa ideia, e neste momento, mais que este momento do protocolo, temos que realçar aqui a vontade destes parceiros em levar esta formação e dotarem as nossas crianças para a questão de salvar vidas, que é um tema extremamente importante. Nós, no ano 24-25, vamos continuar com este projeto, portanto, temos o protocolo, vamos continuar com ele. Ele foi bastante concentrado no ano passado, porque iniciámos praticamente em janeiro, já foi muito em cima. A intenção é começar no ano letivo, em setembro, e pós-férias, o nosso colega André fará os contactos para que se inicie o mais cedo possível e com o apoio que temos tido, muitos dos bombeiros na ação prática e alguns enfermeiros. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fechou o período de intervenções que antecedeu a assinatura do protocolo. O autarca disse que o projeto é um momento da comunidade e, acima de tudo, um reconhecimento ao humanismo da população. Um momento da comunidade. Eu também, obviamente, quero agradecer o cuidado, a atenção que a vereadora Raquel Olhicas tem colocado ao serviço deste projeto, no seu acompanhamento, na sua operacionalidade. Ela que tem também a área da saúde, e perceber que este é um projeto absolutamente humanista da comunidade. Em tempos onde se fala de acordos para cessar guerras, nós aqui estamos a celebrar acordos para salvar vidas, e isto é muito importante, porque isto é também no fundo, o reconhecimento do nosso próprio estado da comunidade. Humanista porque é um acordo visa na sua plenitude salvar vidas, salvar o colega ao lado, salvar as pessoas, agir perante situações de colaboração com os profissionais de saúde, estarmos mais atentos e mais despertos aos outros. Eu acho que é uma iniciativa absolutamente extraordinária, que não é feita por ninguém individualmente. Mãozinhas que salvam vidas, designação de um protocolo celebrado entre diversas entidades. Alunos das diferentes escolas do Concelho Abrantino, também professores, vão receber formação em suporte básico de vida. Está agora na altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Na semana passada, a falha de um programa de cibersegurança no mais divulgado sistema operativo para computadores levou ao caos por todo o mundo. Hospitais, aeroportos, empresas, bancos, mas também alguns computadores domésticos foram as vítimas desse erro. Não surpreendeu a falha, afinal, as grandes falhas nos serviços informáticos, como esta ou mesmo maiores, são inevitáveis e serão cada vez mais e com maior impacto. Mas surpreenderam outras coisas. Primeiro, o comentário da empresa, informando que afinal
apenas foram afetados alguns milhões de computadores, menos de 1% do total. Como se fosse pouco, houve milhões de pessoas afetadas, com contas bancárias inacessíveis, hospitais sem acesso aos dados dos doentes, filas intermináveis nos aeroportos com voos cancelados, mas a reação da empresa foi a de desvalorizar o impacto. Mais uma vez, não me espantou a frieza de quem manda, mas surpreendeu-me bastante a franqueza e o ostensivo desprezo pelos consumidores. Mais espantado fiquei com a ausência de reação ao gigantesco alerta que este caso proporcionou. Afinal, o que aconteceu é que agora ninguém pode duvidar. O erro de uma só empresa, mesmo periférica, tem um impacto gigantesco. Quando tanto se fala de ação digital, esta seria a hora de perceber que a digitalização é excelente, mas também grandes riscos. E uma transição digital será aquela que aprofunda a digitalização, mas reforça também os recursos analógicos. Basta pensarmos nisto, nesta da maioria dos digitais de há 25 anos atrás. Sim, há 25 anos atrás. Os mudaram, grande parte das empresas aderiram e os registros eram. Os historiadores do futuro só se no final do século XX o que se fez de forma analógica. E do que se faz, restará o quê? Quantas fotografias dos vossos irmãos, filhas, netos, amigas ou amigos vão sobreviver se ficarem limitados ao digital à espera do próximo erro de uma qualquer empresa? Ter ar-condicionado é bom, mas alguém pensa em desistir de respirar, de ter janelas para abrir de vez em quando a casa para arejar? Temos meios de transporte e isso é bom, mas alguém quer desistir de andar, de ter passeios para poder correr? Digitalizar é excelente, obviamente, mas convém não esquecer que a palavra vem de numeração de quando se contava pelos dedos, porque a sua base são os dedos, os dígitos que digitam. Hoje, a bem do património e do futuro das suas memórias, use um pouco do seu tempo e dos seus dedos para fazer um desenho com os seus filhos ou para escrever uma carta a alguém em papel. Pode ter a certeza que, ao fazer isto, estará a contribuir para uma transição digital mais sábia e sustentável. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.